A gente começa o Hora de hoje falando de basquete na quarta-feira. São José foi até o Rio de Janeiro no ginásio Oscar Zelaya para encarar o vice-lanterna Botafogo, que até então só tinha vencido 3 partidas na competição. Pois bem, o time botafoguense venceu a quarta no NBB 18 e foi contra o São José pelo placar de 89-80, com destaques para o Derek, cestinha da partida com 21 pontos. Derek da equipe do Botafogo, né? Ele pegou mais 4 rebotes também. E o Machado, 19 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Pelo lado do São José, os destaques foram o armador Guilessa, cestinha do São José, como eu disse, com 17 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. E o Malcolm Miller, 13 pontos. Malcolm Miller, que é amigo do Dudu. 13 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. O ponto negativo da partida foi o Dexter McClanahan, que esteve 22 minutos em quadra e anotou apenas 6 pontos em toda a partida. É pouco demais o Dexter McClanahan anotar só 6 pontos em 22 minutos de partida, né, Dudu? Exatamente, Ver. Um reforço que a torcida esperou tanto, que no primeiro jogo já chegou com 22 pontos, mostrando a que veio, e nos últimos jogos já não está tendo um rendimento tão assim, talvez seja uma falta de entrosamento com a equipe, por enquanto ainda, mas fato é que o São José, num jogo desse, num jogo que todo mundo esperava que ganharia do vice-lanterna, acabou perdendo, tropeçando numa partida que não era o esperado dessa vez, né, Ver? O Dexter McClanahan, que virou vinheta, né, no nosso programa, e o Dudu é o autor da vinheta. Como é que é a vinheta do Dexter McClanahan? A famosa Dexter McClanahan. É pra pouco isso aí, tá? Essa foi boa. No gogó. Por isso que ele é o Aladinho, nosso cantor aqui. Depois vai dar uma palhinha pra nós aqui. Que beleza. Mas, Dudu, mesmo com a derrota, o São José segue na 7ª posição dentro do NBB e o Botafogo segue na vice-lanterna. Não prejudicou tanto assim. Eu acho que prejudicou muito mais moralmente, porque veio de uma boa partida contra a equipe do Minas. Ali a parada é outra. Minas vai brigar pelo título realmente. Fizeram uma partida pau a pau e justamente nessa partida contra o Minas, os lances livres fizeram a diferença. O Dexter não foi tão bem assim também contra o Minas, em que pese tenha sido cestinha com 17 pontos, mas naquela oportunidade ele chutou para 49 pontos e fez só 17. Ou seja, para um cara do nível dele, realmente é muito pouco. Mas enfim, já passou e o São José agora já tem um outro pensamento que a gente vai falar já já. Mas antes disso, Matheus, coloca pra gente aqui, por favor, a classificação do NBB, só pra gente ver como é que ficou. Flamengo reassumiu a liderança agora do NBB com 87% de aproveitamento, ganhou ontem do Mogi lá no Rio de Janeiro. Franca, Pinheiros, Minas, Brasília, Corinthians, o São José, 7º colocado com 60,9% de aproveitamento. Paulistano, Unifacisa e o Mogi Basquete, que, como eu disse, perdeu ontem para o Flamengo. Vira a tabela, meu caro Matheus. União Corinthians, Bauru, Caxias, Cruzeiro, Rio Claro e também o Pato Basquete. Se terminasse hoje o NBB, essas 16 primeiras equipes estariam classificadas para as oitavas de final do NBB, aquele confronto olímpico. O primeiro contra o 16º, o segundo contra o 15º e assim por diante. 17º, 18º não acontece nada, nem classifica e também nem cai. 19º e o 20º, aí sim esses seriam rebaixados, que é o caso do Botafogo. Olha só, apenas 17,4% de aproveitamento, 4 vitórias apenas, e essa quarta vitória foi conquistada contra o São José em 23 jogos. Um time de camisa como o Botafogo não pode estar numa situação como essa. Mas, ponto final, pelo menos até aqui, no NBB, Dudu, porque Exato. Amanhã já tem jogo da Copa Super 8. A Copa Super 8, que é um campeonato voltado para os 8 primeiros colocados no primeiro turno do NBB. O São José, naquela oportunidade, terminou também na 7ª posição, está classificado, então os 8 primeiros eles se enfrentam. Primeiro contra o 8º, segundo contra o 7º e assim sucessivamente. Parada mais do que dura para o São José amanhã lá no ginásio do Maracanãzinho. Exato, exatamente como você tinha falado antes, perder essa partida para o Botafogo, um time que está mal na tabela, acaba mexendo na moral do time também do São José. Agora é jogo único, jogo que vale classificação, vale vaga para a semifinal, então o São José não pode ter a mesma performance que teve contra o Botafogo, deixando passar muitos pontos, principalmente no último quarto, o time deu uma apagada, então é muito trabalho para o Cris Amed fazer para a próxima partida de amanhã. Com certeza, parada duríssima. Matheus, coloca pra gente aqui então os confrontos dessa Copa Super 8, como eu disse, olha aqui, ó, já começa amanhã, jogo isolado, São José, 7 da noite no ginásio do Maracanãzinho, o Flamengo recebe a equipe do São José, até me confundi aqui, ó, o confronto do 2º colocado contra o 7º, o São José. No domingo aí todo o complemento desta fase de quartas de final, 11 horas da manhã, 2 jogos, o 3º Minas naquela oportunidade contra o 6º Corinthians. Também 11 horas da manhã, lá no Henrique Vila Boim, em São Paulo. O primeiro, o Pinheiros era o líder naquela oportunidade, no final do primeiro turno, contra o 8º, que era o Paulistano, e também no domingo, só que às 7 da noite, lá no Pedrocão, às 5 da tarde,
O quarto colocado naquela oportunidade era a Franca contra o quinto, o Brasília. Só jogo bom, só jogo eliminatório. Perdeu, tá fora, volta para casa. É difícil para o São José? Com certeza. Impossível? Jamais. A gente vai acompanhar de perto. Segunda-feira a gente traz os detalhes para você aqui no Hora do Esporte, tá certo?